Parou em qual ponto? Põe aí, não. Meus irmãos, aconteceu uma falha. Eu peço ao Mamail que leia para o terceiro tópico novamente. Amém, amém, pastor. Glória a Deus. Ponto 3, irmãos. Um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é notado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia, quando disse não lhe ignorar os ardis, e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Assim, Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Então eu já disse aqui para os irmãos, mas creio que estava parado o vídeo, que a Bíblia nos apresenta Satanás como uma pessoa, ou seja, um ser pessoal, que possui consciência, entendimento e vontade. E nós vemos que a Bíblia nos mostra no Antigo Testamento e no Novo que Satanás tem consciência de Deus. No Antigo Testamento nós vemos no capítulo 3 e no versículo 5 que ele tinha consciência da soberania de Deus, porque ele usou de engano para com Eva, que se ela comesse o fruto, ela seria semelhante a Deus. Então ele despertou a concupiscência em Eva para a grandeza, para a semelhança que ela teria ao desobedecer com o Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, nós vemos no Novo Testamento que ele tinha consciência no Antigo Testamento, que ele tinha consciência da soberania de Deus. Isaías 14:14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, ele intentou no seu coração, através do orgulho e da soberba, assemelhar-se ao Deus Todo-Poderoso. E nós vemos no Novo Testamento que ele tinha consciência e sabia quem era Jesus, ou sabe quem é Jesus. Marcos, no capítulo 5, no versículo 7, o episódio do Gadareno, onde ele reconhece que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vemos ainda que Satanás é um ser que possui ou dotado de entendimento. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que faz e ele sabe o que está acontecendo ao redor da terra. Nós vemos aqui no livro de Jó que ele é capaz de expressar verbalmente, onde ele demonstra possuir um entendimento e saber o que se passa na terra e como se comportam as pessoas, porque nós vemos no seu diálogo com Deus que ele falou abertamente de quem era Jó, de como procedia Jó no seu viver. Então, irmãos, ele sabia, ele usou desse conhecimento e de sua sagacidade para atacar Jó, mas tem um detalhe que é necessário nós repetirmos sempre. Esse ataque foi segundo a permissão de Deus, porque ele é um ser limitado. E nós vemos nesse ser, ou na pessoa de Satanás, que ele é dotado de vontade. Eu já disse para os irmãos, tanto no caso do homem, como no caso de Satanás, a existência do mal teve origem na capacidade de escolha, isso é, no livre-arbítrio que Deus concedeu, tanto aos anjos quanto ao homem. Norman Geisler escreveu na sua teologia sistemática, ele disse assim: Deus não é o responsável pelo exercício do livre-arbítrio para fazer o mal. Deus não realiza a ação livre por nós. Já disse para os irmãos que Deus deixou para nós a Bíblia para nos instruir de que forma nós devemos andar ou em que caminho nós devemos andar. Mas se nós tendermos em tomar o caminho errado, Deus não saltará à nossa frente e nos impedirá
de caminhar. Então Deus concedeu a nós liberdade e Ele não realiza uma ação livre por nós. Nós temos liberdade. E Ele prossegue dizendo, Ele, portanto, ao fazer criaturas livres, capazes de escolher, fê-las porque não deseja que ninguém o sirva ou o ame forçadamente. Então, disse para os irmãos que assim como Adão e Eva no Éden decidiram desobedecer a uma ordenança divina, o querubim ungido no céu, ele também teve essa decisão de encher o seu coração de orgulho e desobedecer ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E nós ainda vemos aqui, irmãos pais, para o final do tópico da lição, o apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia quando disse não lhe ignorar os ardis e que se valia de método sofisticado para atingir as pessoas. Assim Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Aqui nós vemos, irmãos, que nos traz a consciência e a memória a nossa batalha espiritual. A Bíblia revela para nós que a nossa batalha ela não é contra carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. E que as nossas armas para essa batalha, irmão, não devem ser carnais, mas sim poderosas em Deus. Então nós não devemos ignorar que Satanás usa meios sofisticados para nos atacar. Nós temos visto a evolução da ciência, da tecnologia. Isso tudo tem o seu lado bom, mas isso tudo tem também o seu lado mal. Aí você pode usar da sua liberdade, ou você usa para o bem, ou você usa para o mal. Mas não ignore os ardis do inimigo, porque ele, através disso tudo, pode te levar a caminhar por caminhos que, em princípio, ele não é pecado, mas ele pode te conduzir ao pecado. Então, irmãos, ele usa os seus meios e até mesmo sofisticados para atingir o homem, principalmente aquele que tem buscado fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que ele é um ser dotado de personalidade, ou seja, ele é uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor, ele é um ser real. Pastor Ignaldo. Amém. Ele é muito sagaz, né? Ele tem a agudeza de espírito, muito inteligente. Ignora-se quem pensa que o reino das trevas, o reino de Satanás é desorganizado, é organizadíssimo, né? Satanás é um ser pessoal, ele é perspicaz, ele tem muita presteza de compreensão, coisa que nós demoramos até compreender. Ele já compreendeu há muito, né? Porque foi criado assim, né? Como o senhor disse, os anjos são um pouco maior do que os homens, e ele então, sendo um querubim, então ele está mesmo, e Deus não tirou, né, as suas qualidades do jeito que foi criado, né? Por isso que ele é esse ser tão perigoso, tão inteligente, e ele trabalha e opõe a Cristo e a sua igreja, né? Mas Paulo diz para nós tomar toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes, né? Ele diz para nós tomar toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes e lutar contra as astutas ciladas do diabo. Então, em Cristo Jesus, a igreja é vencedora, mas não pode de maneira nenhuma desconsiderar, né, a sua inteligência, a sua saguez, né, a sua sagacidade, né, a sua perspicaz. Então, ele é um ser dotado de personalidade, mas, né, está em nós aquele que é maior. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. O tópico 2, irmãos, o livro de Jó e as obras de Satanás. O ponto 1, dor e sofrimento.
A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações, é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento aos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele, o que fez o patriarca sofrer ao ver o seu patrimônio destruído repentinamente. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó quando ele viu a tragédia se abater sobre a sua casa, pois sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. O diabo o infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Irmãos, nós vemos aqui as obras de Satanás, dor e sofrimento, mas nós devemos glorificar a Deus, que a Bíblia fala para nós, em 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, na parte B, e Jesus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então nós sabemos que ele é um ser que possui as suas obras e ele, uma das principais é causar dor e sofrimento no homem, mas nós devemos glorificar a Deus porque Cristo Jesus se manifestou para desfazer tais obras. Então nós vemos aqui nesse contexto, irmãos, que desde a corrupção de Satanás pelo seu orgulho e a sua consequente queda, ele se tornou, o pastor já disse, Deus e inimigo dos homens. E ele se opõe a Jesus ou a Deus e toda a sua obra sobre a terra. E a Bíblia nos fala, irmãos, lá em João, no capítulo 8, versículo 44, na parte B, que ele foi homicida desde ou na verdade. Fala também lá em João, no capítulo 10, no versículo 10, na parte A, que o ladrão veio senão a roubar, a matar, a roubar, a destruir. E a Bíblia também nos fala que ele anda ao nosso derredor como ele possa tragar, lá em 1 Pedro, no capítulo 8, no capítulo 5, no versículo 8, na parte B. Então nós vemos que é intento de Satanás contra o homem causar dor e sofrimento. E ele busca sempre, irmãos, oportunidade para tais coisas. Ele busca oportunidade para matar, ele busca oportunidade para roubar e ele busca oportunidade para destruir. Isso, irmãos, nós vemos que no decorrer do mundo, nos dias atuais, que o inimigo tem causado dor e sofrimento. O inimigo tem causado, irmãos, opressão no homem sobre a terra. Então nós vemos que ele tem buscado oportunidade para isso e aquele que não está caminhando com Cristo tem padecido opressão pelo inimigo. Mas, irmãos, nós vemos que a Bíblia fala que a nossa fé, que a fé do crente, ela é provada como ouro no fogo, e por vezes Deus permite o crente passar por toda essa prova para ver se a sua fé é verdadeira. E isso tudo, irmãos, tem um objetivo, tem um propósito da parte de Deus para com o crente fiel, à semelhança de Jó. O propósito, o objetivo de Deus é glorificar o seu nome, é honrar o crente, fazer com que ele aproxime-se mais e mais de Deus, é revelar-se mais e mais ao homem, ao crente fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele permite, sim, o inimigo causar dor e sofrimento, mas com objetivos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Pastor? Amém. Verdade. Está fazendo um comentário. O nosso ponto 2, acusar. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso. Ele também acusa. Faz parte de sua natureza acusar.
Foi o que ele fez com Jó, Jó 1, 10 e 11. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse, assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo. Lucas, no capítulo 22, versículos 31 e 32. O diabo quis fazer com Jó, ou seja, assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo, o diabo quis fazer com Jó. O livro do Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo. Então nós vemos, irmãos, que no Novo Testamento, com base aqui em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 10, ele nos apresenta que Satanás, ele é o acusador. A Bíblia fala que ele nos acusa diante de Deus dia e noite. Uma coisa que nós não vemos no Novo Testamento é esse acesso ao céu, ou seja, isso é algo que nós não vamos entrar por ele, assim como é revelado no livro de Jó. O Novo Testamento não nos revela que Satanás tenha esse acesso ao céu, mas certo é que de alguma forma ele chega diante de Deus e acusa o crente de dia e de noite. Algo que nós podemos ter na nossa consciência, que sendo Deus um ser onipresente, Deus está em todo lugar, em todo instante. Então, por isso, nós podemos entender que Satanás tem a oportunidade de nos acusar perante Deus através da sua onipresença, ou seja, da onipresença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, que uma das principais acusações do diabo contra nós é de nós praticarmos uma religiosidade motivada por interesse. Foi dessa forma que ele chegou perante Deus acusando Jó. Uma das coisas que nos chama a atenção que Satanás, ele entende, ele sabe que a bênção provém de Deus, pois ele diz que Deus cercaste Jó de bênçãos. Então ele entende que a bênção provém de Deus. Mais uma das principais acusações que ele tem contra nós é de praticarmos uma religiosidade baseada no interesse ou na base da barganha. Nós vemos aqui no livro de Jó que Satanás, ele insinua que Deus precisa subornar pessoas com bênçãos para receber adoração, ou seja, que Deus também precisa comprar o louvor dos homens com bênçãos especiais. Nós vemos aqui, irmãos, a ousadia de Satanás, de que forma que ele fala com Deus Todo-Poderoso. Então ele questiona a honestidade de Deus e ele também questiona a integridade de Jó. Então nós vemos que a acusação faz parte da natureza de Satanás, é algo próprio dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê, irmão Maio, você vê aqui que a teologia da prosperidade, você vê aí da onde ela parte, o próprio Satanás. O próprio Satanás está pregando a teologia da prosperidade, dizendo que Jó serve porque é abençoado. Hoje se prega essa teologia da prosperidade aí, ela tem crescido muito. Olha, vem para Cristo que você vai ganhar, dá sua casa que você vai ter duas, que Deus vai te dar duas, fazendo uma barganha, né? E pregando essa teologia da prosperidade. Mas, irmão, Deus, essa teologia ela é maligna. E o próprio diabo vem pregando ela aqui, dizendo, olha, ele serve, Jó serve o Senhor, sim, é porque só dá a ele. Se o Senhor não dá, ele não serve. Verdade. Então o diabo aqui prega a teologia da prosperidade, mas aí o próprio Deus, né? O próprio Deus, como não é tentado, não pode ser tentado e não tenta ninguém, o próprio Deus então permitiu, porque Satanás fala para Deus, ele é abusado, ele fala para Deus, estende a tua mão e toca nele. Em tudo quanto tem, verás se ele não blasfema, se ele não vai te ofender na tua face. Estende as tuas mãos. Mas Deus não tenta ninguém. Aí Deus falou, olha, ele está nas tuas mãos. E eu não tento ninguém, ele está nas tuas mãos. Pode tocar.
pode tocar no que é dele, não na vida dele. Aí você vê o diabo agindo como um cão na corda, o dono segurando o seu cão na corda, assim Deus falando para ele, pode tocar. Né? E eu não toco porque eu não tento ninguém. Deus não tenta ninguém, de ninguém é tentado. Porque Tiago diz que ele de ninguém pode ser tentado e não tenta ninguém. Então Deus permitiu Satanás tentar tocar. E na mesma hora ele sai em velocidade e vai tocar em tudo que é Jó. Mas de tudo que era de Jó. Mas aí Jó rasga o seu manto, Jó prostra no chão, rapa a sua cabeça e começa a adorar. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor para sempre. Glória a Deus. Então, e ali o que o diabo queria pregar, aquela teologia da prosperidade, caiu por terra ali. Porque nós não servimos ao nosso Deus porque aquilo que Ele nos dá, nós não fazemos barganha com Deus, nós adoramos e servimos a Deus pelo que Ele é, não porque Ele faz, pelo que é. Ele é grande, é maravilhoso, Ele é amoroso, é o nosso Pai, e servimos a Ele por isso, não porque Ele nos abençoa. Se Ele quiser, Ele abençoa mais e mais, mas não por isso. Essa teologia da prosperidade já tem crescido na terra, e muita gente tem entrado por este caminho, pessoas desfazendo até o que tem, desfazendo, vendendo o que tem, tentando fazer barganha com Deus, e uma decepção muito grande na frente, porque isso é maligno, que Deus tenha misericórdia. Mas o inimigo, ele é acusador, porque o inimigo tem uma raiva muito grande do homem, porque o inimigo, hoje nós temos o que ele tinha, como ele era um ministro, um querubim nos céus, a vontade de Deus era expressada para ele, passada para ele. O que Deus queria que fosse feito era passado para ele. Então a vontade de Deus era passada para ele. Agora, como ele perdeu aquela posição, ele caiu. Hoje ele não tem ligação com o Todo-Poderoso, Então hoje ele não compreende nada das coisas de Deus. Quando ele toma a boca de Pedro, Jesus falando que ia subir para Jerusalém e ser morto, ia padecer muito, dos anciãos, dos escribas, dos fariseus, dos principais, dos sacerdotes, ia ser morto. Ele toma a boca de Pedro, Pedro não vigia, toma a boca de Pedro e diz, não, que nada, não vai acontecer isso com o Senhor. Aí o que o Senhor Jesus fala? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Porque você conhece as coisas dos homens, mas as coisas de Deus você não conhece. Então o diabo, ele conhece as coisas dos homens, ele nos segue, ele está vigiando nós ao tempo todo, ele conhece o nosso caminhar, ele conhece as coisas dos homens, mas as coisas de Deus não. Mas as coisas de Deus se revelam em nós, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele penetra as profundezas de Deus e ele revela a nós a vontade de Deus. Todo dia é ministrado a nós a vontade de Deus, o que o Senhor quer da nossa vida, o que o Senhor está querendo de nós. Todo dia é revelado o querer de nós. E o diabo vê isso e ele fica furioso. E então ele começa a nos acusar diante de Deus. Só que ele nos acusa, quem está lá? A Bíblia diz que nós temos lá um advogado. É o diabo acusando e o advogado lá revogando a nossa causa, nos defendendo. Ele é acusador, mas Jesus é o nosso advogado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado. O ponto 13, irmãos. Tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte de sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. Então, irmãos, nós vemos que também são características do inimigo das nossas almas. Incitar e tentar pessoas para o mal. Isso tudo faz parte da sua natureza maligna. Então nós vemos que aqui ele
incita e tenta pessoas para o mal. Nós vemos aqui que algo tem que ser bem claro para nós, que isso é característica de Satanás. O pastor já deu aqui um toque para nós que Deus não pode ser tentado e nem tenta ninguém para o mal. Então nós vemos que aqui Satanás não incitou e nem tentou a Deus para que Deus o permitisse tocar em Jó. Então Deus não pode ser tentado por ninguém e da mesma forma Deus não tenta para o mal. O pastor deixou claro aqui para nós, ele citou Tiago, que diz assim, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então nós vemos que Deus pode nos provar a semelhança do que foi feito com Jó, já disse para os irmãos, mas é para o fortalecimento da nossa fé e para nunca nos levar a pecar. Então Deus pode provar o homem, é para que ele seja fortalecido na sua fé, para que ele seja robustecido na sua fé, não para que o homem caia em pecado. Então o homem não pode dizer que Deus o tentaria ou tentará para o mal. Então nós vemos nesse conceito, irmãos, de tentar, incitar, nós vemos sobre a terra o que não falta são instrumentos, pessoas, para que o inimigo tente e incite, para que possa vir, possa se levantar contra Deus, contra o povo de Deus e contra as coisas de Deus. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia nos revela que aquele em que não habita o Espírito Santo, habita um espírito maligno. Então, irmãos, a casa não fica vazia. E onde o Espírito Santo não habita, habita um espírito maligno e ali facilmente pode ser incitado e pode ser tentado. Então, sendo o Satanás inimigo das nossas almas, facilmente pode se levantar tais coisas como contra nós. Então, irmãos, nós devemos estar cônscios de que, ainda que se levante, o pastor já disse para nós, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então, irmãos, só irá até onde Deus permitir. Por quê? Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Cristo conquistou para nós essa vitória na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vemos que pode sim ser usado diversos instrumentos aí na terra. O que não falta são instrumentos para que o inimigo use contra o povo de Deus. Porque pela Bíblia, onde não habita o Espírito Santo, habita um espírito maligno. Mateus capítulo 12, versículo 43 e 44. Mamãe, então nós vemos que o diabo é um ser sagaz, muito inteligente, e ele é tentador, ele é acusador e ele é tentador. E ele tenta, mamãe, mas ele não tem o poder, irmão Mailton, o diabo tenta, mas são os homens que escolhem a pecar. Ninguém, portanto, pode dizer, foi o diabo que me obrigou a fazer isto. O diabo tenta, mas o diabo não tem o poder, mamãe. O diabo tenta uma pessoa tomar um copo de cachaça, de bebida alcoólica, mas o diabo não tem o poder de pegar naquele copo e virar na boca da pessoa. Ele tenta aquela pessoa e aquela pessoa cede à tentação ou não. Dali está o livre-arbítrio. O diabo tenta ele, né? O diabo tenta ele, mas ele tem o direito de escolha. O diabo não tem. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer, olha, foi o diabo que me fez eu beber, eu viciar nas drogas. Não, o diabo só tentou. Ceder é a pessoa que cede. E dentro da tentação é preciso entender uma coisa. O diabo é muito inteligente. O diabo ele tem uma agudeza de espírito tremenda. Por exemplo,
Se uma pessoa, ele sabe os pontos fracos do homem. Se uma pessoa tem um ponto fraco, por exemplo, se uma pessoa é fraco na área financeira, é um pouco cobiçoso, o diabo não vai tentar ele com mulher. Vai tentar ele naquela área. Agora, se o outro tem uma inclinação para a mulher, é claro que o diabo vai tentar ele naquela área. O diabo vai procurar sempre espreitar, ele está sempre à espreita, e ele vai tentar o homem, o crente, naquela área que ele é fraco. Verdade. É ali que o diabo vai investir contra ele. Mas mesmo assim, dentro da tentação, né, a pessoa tem o direito de escolha, a gente é tentado. Mas o diabo não nos obriga, ele não tem esse poder. Verdade. Coma, ele só falou com Eva, come. Mas ele não pegou a fruta e pôs na boca dela. Verdade. Porque ele não tem esse poder. Ele só tenta, mas o diabo não pegou a fruta, olha, aqui, bonita, come e pôs na boca dela. Não, ela teve que pegar com a mão, pôr na boca e comer. Então o diabo tenta, agora o homem cede à tentação ou não. Mas o conselho, o que Deus espera do crente, do cristão é não ceder à tentação. Verdade, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui que o diabo, ele é uma característica do diabo incitar e tentar para o mal. 1 Crônicas, no capítulo 21 e no versículo 1, aqui é o relato onde ele incita, com a permissão de Deus, ele incita Davi a fazer o censo da nação. Então, irmãos, ele facilmente pode enganar o ser humano, ele pode enganar o homem. Entende-se que Davi deixou-se levar ou foi enganado pelo inimigo a pensar que Deus aprovaria essa atitude, essa ação de fazer o censo da nação, ou seja, algo que levou a Davi a orgulhar-se da obra que Deus estava realizando através da vida dele. Então, a partir dessa permissão de Deus, o inimigo enganou, entrou com a sua sagacidade e levou a Davi a pensar que Deus aprovaria algo que até mesmo um dos generais do seu exército entendeu que não era necessário, ou que Deus rejeitaria tal atitude. Então, irmãos, é próprio do inimigo tentar. E como o pastor já disse, ele não vem com a aparência que a gente tem dele. Ele não vem com chifre, com caras feias e com nada disso. Ele tenta o homem naquilo que faz crescer a concupiscência dos homens, aquilo que faz crescer a concupiscência dos olhos, da carne, e que leva o homem até mesmo a sentir uma certa soberba. Então ele traz isso perante ao homem, mas o homem cede se ele quiser. Ele não tem o poder de fazer ou de obrigar a pessoa a tal ato. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O nosso tópico 3, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Queda e ruína de Satanás, o ponto 1. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do capítulo 3 e não é mais mencionado no restante do livro. Não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal. O livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, que era fazer com que Jó blasfemasse. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, irmãos, a queda e a ruína de Satanás. E a Bíblia revela para nós que ele é derrotado, que ele já foi derrotado. Então ela nos revela que ele já foi julgado, ele já foi sentenciado, só que a sua sentença ainda não foi executada. Então nós vemos lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 41, na parte B, que
Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então nós vemos que ele já foi julgado, já foi sentenciado, mas a sua sentença ainda não foi executada. Mas nós cremos que Cristo vem aí, que em breve será executada essa sentença. Então, irmãos, nós vemos aqui que o escritor da lição revela para nós que a vitória de Jó foi uma derrota para Satanás. E aqui ele nos mostra que em quase todo o livro Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Por outro lado, o diabo não aparece mais a partir do versículo 13. Então nós vemos que Deus manteve-se em silêncio, que Satanás, a partir do capítulo 3, ele silenciou-se. Então, aqui voltando ao que eu disse para os irmãos sobre a sentença e sobre a queda e o julgamento de Satanás, nós vemos que Jesus veio cumprindo aquilo que estava escrito em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 15, ele veio e implantou o seu reino na terra e concede a nós, súditos desse reino, também sermos vitoriosos através de seu sangue. Então, irmãos, Satanás foi derrotado, ele foi lançado fora do céu, ele foi julgado, ele foi derrotado por Cristo, porque Cristo, na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, ele venceu o inferno, ele venceu a morte, ele venceu o inimigo das nossas almas. Eu já disse para os irmãos que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós vemos que aqui fala que no capítulo 3, diabo sai de cena, Satanás sai de cena. Entende-se que a última investida dele, de quem? De Satanás em Jó, foi através da mulher de Jó, lá no versículo 9 do capítulo 2. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então, irmãos, entende-se que a última investida de Satanás contra Jó tenha sido através dessa frase de sua mulher, ou seja, ele, tendo o aval de Deus, ele agiu de forma rápida e dizimou tudo aquilo que Jó tinha, seus bens, sua família, e a sua última investida foi através da mulher de Jó. Vendo todo o mal que Jó padecera, ela mostra, ou ela, na sua incredulidade ou no seu desespero, ela fala ou apresenta a nós que não há mais nada para ou pelo qual Jó possa permanecer fiel a esse Deus. Não há motivo aparente para que Jó permaneça fiel a esse Deus. Então, irmãos, entende-se que esta foi a última investida de Satanás contra Jó. Então nós vemos que a partir dali ele sai de cena, ele não é mais mencionado. Nós vemos que em todo o discurso de Jó, ele não tem, ou Jó não atribui a ele nenhum mérito, ou ele não atribui a ele nenhuma participação no seu sofrimento, na sua angústia. Nós vemos que a partir do capítulo 3, em todo o discurso de Jó, até o final do livro, Jó atribui a Deus toda a causa do seu sofrimento, toda a causa da sua calamidade. Mas nós vemos que Jó não atribui a Deus esse mal a ele concedido com mágoa, ou a ele permitido com mágoa ou com rancor de Deus. Ele atribui esse mal e esse sofrimento a Deus, reconhecendo que Deus é o Criador ou o detentor de todas as coisas. Então, nós vemos que ele, num ato de extrema fidelidade a Deus, ele, eu me perdi aqui da referência, irmãos. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a cabeça e se lançou em terra e adorou. Adorou a quem, irmãos? Adorou a Deus. Então Jó, ele
atribui todo esse sofrimento a Deus, reconhecendo que o único que pode dar e que pode tirar algo do homem é Deus, e que tudo está no controle de Deus e que nada foge das mãos de Deus. Então, algo que nos chama muita atenção, irmãos, na vida espiritual de Jó, é que dentro do seu contexto, ou dentro do contexto da vida espiritual de Jó, Satanás não tem lugar. Então, o escritor da lição chama atenção aqui nesse tópico que o propósito não é, pois, propósito do livro pô-lo em evidência, nem tampouco superestimar o mal, ou seja, pôr em evidência Satanás ou superestimar Satanás. Há conceitos, segmentos religiosos, irmãos, que infelizmente têm essa tendência em superestimar Satanás. Por vezes coloca ele na posição que ele não ocupa. Por vezes atribui a ele algo que não foi realizado por ele. Talvez foi permitido por Deus que ele tenha tocado, mas de nada, ou mérito nenhum, é atribuído a ele. Por vezes, irmãos, há segmentos religiosos que até mesmo entrevistam o diabo, entrevistam Satanás, ficam buscando essas coisas para qual o fundamento? Não sei eu vos dizer, porque o propósito e fundamento pelo qual a igreja está sobre a terra é para anunciar o evangelho, é para chamar o pecador ao arrependimento, é para levar o homem ao conhecimento de Cristo, e não para superestimar ou para pôr em evidência tais coisas malignas ou tais ações do inimigo das nossas almas. Então, irmãos, o principal motivo pelo qual a igreja está sobre a terra é para glorificar o nome do nosso Deus, para convidar o inimigo, o homem ao arrependimento. Tendo o homem consciência do pecado, tendo o homem consciência do mal, terá também consciência de que o inimigo das nossas almas é um ser real e que ele é inimigo, ele é adversário do homem e de tudo aquilo que se levanta em favor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se eu fui claro aqui para os irmãos. Nós vemos, Diácono Mailton, que o inimigo, a trajetória dele é só queda. Desde quando pecou contra o Senhor nosso Deus, o inimigo vem caindo. O inimigo, ele pecou, ele foi varrido do céu e ele habita nas regiões celestiais, como diz o apóstolo Paulo, né, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra potestades, principais das trevas, contra as hostes malignas nas regiões celestiais. Então o inimigo, ele habita nas regiões celestiais, nos ares, né? Ele foi lançado do céu para fora e ele habita agora nos ares. E o Espírito Santo está aqui com a igreja, né? Jesus venceu ele no Calvário e subiu aos céus e rogou o Pai enviou o Espírito Santo está com a igreja na terra. Quando do arrebatamento, acontecendo o arrebatamento hoje, o Espírito Santo vai levar a igreja e o diabo que está nos ares ele vai ser precipitado na terra. Ele, os demônios, vai ser precipitado na terra. Depois, quando daí 7 anos, ele vai fazer uma bagunça nesta terra, vai ser um sofrimento tão terrível, porque ele vai estar aí na terra aí, e não vai ter quem opõe a ele como tem hoje, a igreja não vai estar aqui, né? Então, ele vai trazer um transtorno muito grande na terra, mas daí 7 anos Jesus vai descer com a sua igreja em glória, e Jesus vai prender ele, né? O anjo do Senhor vai prender ele, e ele vai ser preso por 1000 anos no abismo. Então ele vai cair, ele caiu do céu para as regiões celestiais, os ares, depois vai cair para a terra, da terra ele vai cair para o abismo. O Senhor vai prender 1000 anos. Depois, no final do reinado milenar de Cristo, no final ele importa que seja solto por alguns dias, e depois vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, para ser perturbado por toda a eternidade. Então, só queda, caiu do céu para as regiões celestiais, vai cair para a terra, vai cair para o abismo e para o lago de fogo.
Então ele é um ser derrotado. Ele é um ser derrotado. Ele impõe ao Senhor nosso Deus, ele impõe à igreja, mas ele é um ser derrotado. Como o senhor diz, já foi sentenciado, julgado, sentenciado, só falta a execução. Mas ela está acontecendo, porque já caiu do céu, vai cair para a terra, bem distante, vai cair para o abismo, dentro de poucos anos, e vai para o lago de fogo. É verdade. Louvado seja o nome Que Deus guarde a nossa vida, que Deus nos ajude, Deus nos ajuda a estar sempre buscando o Senhor, em oração, se revestindo das armaduras de Deus, porque Paulo manda nós revestir das armaduras de Deus para resistir o dia mal, Paulo disse em Efésios capítulo 6, versículo 11, perdão aí, nós já está com o horário já vencendo, 10 horas tem oração, já arruma isso. Sim, pastor. Efésios 6:11, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E Paulo diz para nós revestir, e no final de tudo, depois ele mostra todas as armaduras, e depois manda nós estar orando em todo o tempo, revestido de todas as armaduras e orando em todo o tempo, para vencer este ser perigoso e terrível que anda enganando muitos, mas o maior que está em nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós vemos que por vezes há sofrimento na nossa vida, Deus permite, mas a Bíblia nos chama atenção, nos exorta, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 18, lá está escrito assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, irmãos, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo nos chama a atenção do povo de Deus a dar graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Por quê? Porque nós temos que crer que Deus está no controle de todas as coisas, que nada fugiu do controle de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso ponto 2, Jó e o testemunho de Deus. O livro tem um início dramático, mas um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo, e mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Deus nunca o abandonou. A graça estava oculta, mas estava lá. No momento oportuno, ela se manifestou. Da mesma forma que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ela também se manifestou trazendo alívio, paz e livramento a Jó. Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era, justo, reto e temente a Deus. Então, irmãos, nós já vimos acerca desse contexto na introdução da lição, que ainda que não visível, a graça de Deus, ela fazia-se presente ali e ela triunfou sobre todo o sofrimento, sobre toda a aflição que veio sobre Jó. Então nós vemos que Deus levou Jó a uma plena submissão ao seu senhorio e uma plena submissão aos seus caminhos. E Deus levou Jó a uma plena compreensão do seu amor. Então Jó e o testemunho de Deus. E no final aqui diz, Deus mesmo, no momento certo, testemunhou que Jó era o homem que ele sempre disse que era, justo, reto e temente a Deus. Jó 42, no versículo 7 e 8, onde Deus dá testemunho de Jó perante os seus 3 amigos, que não falaram o que era correto do seu servo Jó. Então ali Deus testemunha ou confirma o testemunho que ele dara de Jó lá no princípio, reto e temente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, ou seja, justo, reto e temente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passo aqui a oportunidade ao pastor Aguinaldo para ler para nós a conclusão. Sou grato a Deus por essa oportunidade, grato a Deus pela vida dos irmãos que dispensou o seu tempo para estudar conosco esta lição, para ouvir o vosso servo menor. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Pastor Aguinaldo vai nos ler
a introdução, a conclusão e vai Amém. fazer um comentário complementar Amém. para Então, nós, em nome de Jesus. Amém. Então nós vemos, amados, que toda aprovação, queridos irmãos que nos ouvem, toda aprovação de Deus, toda a prova de Deus, né, permanecendo firme, o fim é glorioso. O fim de Jó foi glorioso demais, né? Deus permitiu, né, mostrando para Satanás que Jó era servo mesmo, que Jó não fazia uma barganha com Deus, né? E então o final dessa aprovação foi lindo demais, ficou na história. Então todas as vezes que vier uma prova árdua sobre nós, devemos continuar servindo a Deus com alegria, adorando a Deus, servindo a Deus em meio à dor, ao sofrimento, né, a lágrimas, ao desprezo, que Jó começou a ser desprezado até pela esposa. A esposa mandou ele amaldiçoar o seu Deus e morrer, mas Jó foi para cinza. Só sobrou na mão de Jó um caco de telha para raspar aqueles tumores, né? Mas Jó permaneceu firme. Toda aprovação, o fim dela é glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sofreu pelo pecado, né, pelos nossos pecados, mas a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente, que ele deu um nome que é sobre todos os nomes, e diante do nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. Então, o dia que, se porventura chega aos momentos difíceis a nós, né, o que Deus requer é fidelidade, é para mostrar mesmo até para o mundo das trevas que nós servimos a Deus. Não é porque Deus nos dá riqueza, bens financeiros, não, né? Então continuemos fiéis a Deus, porque Deus é bom. Louvado seja o nome de Deus é bom, né? Então vamos ler a conclusão. Nós não podemos ir mais, irmãos. Falta exatamente 15 minutos. É o horário que nós prevíamos acabar, 15 para as 10, porque 10 horas nós temos oração, né? Agora às 10 horas começa eu e minha esposa a orar, o presbítero irmão João com sua esposa, até meia-noite nós estaremos orando, e eu estou aqui na casa do irmão Mamail, tem que ir para casa, 10 horas tem que estar lá em casa, em nome de Jesus, para começar a oração, e eu peço aos irmãos que coragem, firme nesse propósito de oração aí, porque Deus está nesse negócio, e está abençoando. Está abençoando grandemente. A conclusão diz: o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Desta forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado este fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso nos lembra a afirmação de João. Por isso devemos descansar em Deus. Né? A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus não peca. E o que de Deus é gerado, o maligno não lhe toca. Né? Então, toca quando Deus permite, como tocou em Jó, quando Deus permite. Mas quando Deus não permite, não toca. Tudo está no comando de Deus. Nós temos que entender que o inimigo das nossas almas, ele age segundo a permissão de Deus. Deus é o Criador, Ele é criado. Então é como um cão na corda. Deus é o dono, é o Criador. Então age segundo a permissão de Deus. Que Deus seja louvado e bendito para sempre. Né? E mediante isso tudo, Jesus Cristo aconselha: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o vosso espírito está pronto, mas a vossa carne é fraca. Deus abençoe o diácono Amailton poderosamente. Amém. Continue usando grandemente no ensino da palavra de Deus, nessa obra tão bonita, maravilhosa,
tão boa de se fazer, que o Senhor Jesus Cristo vai sendo glorificado e nós vamos diminuindo na presença de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Então vamos ficar firmes na oração, e amanhã às 6 horas da tarde, culto na nossa igreja, em nome de Jesus. Sábado às 8 horas, aqui novamente estaremos estudando a lição número 4, o drama da vida de Jó. Deus abençoe, recompensa em nome de Jesus. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ó santo e eterno Deus da glória, nós queremos te agradecer, meu Pai. Ó Deus, por esta lição que o Senhor nos deu, ó Pai, pela tua palavra, Senhor meu Deus, pela vida do diácono Amailton. Te agradeço pela vida da Naira, Senhor meu Deus. Te agradeço, meu Pai, pela vida dos irmãos, ó Deus querido, amado, que está, ó Deus, em casa, seguindo, meu Pai, aprendendo a tua palavra. Ó Deus querido, ser conosco, meu Pai, todo instante, nos guarda, meu Deus, nos cubra com teu sangue precioso, com teu manto sagrado, guarda as nossas crianças debaixo do teu manto sagrado, guarda os nossos jovens e adolescentes debaixo do teu manto sagrado, guarda os obreiros com as suas famílias debaixo do teu manto sagrado, repreenda a fúria do adversário, repreenda, meu Pai, a fúria do inimigo das nossas almas, guia os nossos passos na tua presença, ajuda-nos a ser mais humildes e mansos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Abra os nossos olhos espirituais, faz-nos compreender, ó Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos a desviar do mal, ajuda-nos, ó Pai amado, a sermos retos a todo instante, justos, tementes ao Senhor, que o temor do Senhor inunda o nosso coração, que o nosso coração esteja inundado do temor do Senhor, porque é o princípio da sabedoria. Pai, nos ajuda, nos levanta, Pai, no ensino, nos dá a sabedoria do alto, a verdadeira, que desce do Senhor, nos dá unção, poder e graça, e que o teu nome, Jesus, seja glorificado, exaltado, engrandecido, e que nós diminuamos, ó Pai. Pai, nos abençoe neste fim de semana, nesta vigília, nesta noite, sustenta-nos na tua presença, e venha usar-nos, ó Pai. Põe palavra na nossa boca, dirija a nossa oração, nosso clamor, ó Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, ser conosco, e ser conosco, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo repouse sobre a sua igreja, hoje e sempre. Nós dizemos amém. Amém.